Boa noite a todos. É até difícil falar depois da Dona Beth, realmente muita história emocionante. E a minha família, eu sou neta de Samuel Benchimol, marroquino, e nós somos bem sensíveis e chorões. Então, eu resolvi escrever algumas palavras para não alongar o programa e ter que fazer algumas interrupções. Então, eu escrevi aqui: há poucas e seletas pessoas que conseguem construir ao longo da sua vida uma história tão rica que sirva de guia para as futuras gerações. Assim foi meu avô. Em quase 80 anos de vida, ele dedicou todo o seu tempo, inteligência, energia, paixão à região amazônica, onde ele nasceu, viveu e deixou inúmeros amigos e admiradores. Como empreendedor e pesquisador, ele foi um visionário. Ele sonhava com o desenvolvimento da Amazônia de forma economicamente viável, ecologicamente adequada, politicamente equilibrada e socialmente justa. Muito mais do que descrever um plano de desenvolvimento para a região, esses paradigmas descrevem o homem que ele era. Como professor, Samuel alimentou o interesse pela Amazônia que tanto amava, não apenas com pesquisas, mas também transmitindo ano após ano seus conhecimentos em inesquecíveis aulas para os alunos, em especial aos cobra grandes e buiuçus, como ele denominava os melhores deles. Educador apaixonado, somente deixou de lecionar quando suas forças não mais permitiram tal ofício. Fico orgulhosa quando constato que ainda hoje, tantos anos após seu falecimento, meu avô serve de inspiração e fonte de sabedoria a respeito da Amazônia, para muitos na região, em especial para nós, membros da família. A principal paixão dele era a Amazônia, sempre encantadora e desafiadora, e, antes de tudo, os seres humanos que lá habitam. Seu trabalho continua a provocar debate e aprofundar conhecimento, indicando o caminho a seguir. Suas ideias se mantêm atuais até os dias de hoje, quando o mundo todo vira seus olhares para a nossa região, ora com admiração, ora com cobiça. Voltamos finalmente a discutir de novo a necessidade de um imposto internacional ambiental para os maiores poluidores. Lembramos dos 4 paradigmas e da importância do homem na equação da preservação da floresta. E voltamos a constatar que, na verdade, existem várias Amazônias dentro da mesma. Cabe-nos, para honrar sua memória, comprovar que o esforço dele não foi em vão e que a Amazônia finalmente se destaca não só pela sua beleza biológica, mas também por altos níveis de desenvolvimento humano e econômico. Só assim podemos garantir a floresta em pé, como um dia ele sonhou. Como pai e avô, sempre foi um exemplo de justiça, integridade e simplicidade, sempre motivo de inspiração e orgulho, um verdadeiro exemplo na formação acadêmica e social de todos nós. Praticamente 20 anos após a sua partida, sentimos a presença do vô em nosso dia e vivemos os valores e princípios que foram transmitidos por ele de geração em geração na vida empresarial, comunitária e pessoal. Com frequência, ao buscar respostas, pensamos como o vô enxergaria essa decisão. Colocar o chapéu dele muitas vezes é difícil, mas sempre faz recordar a forma especial e original como ele enxergava o mundo. Ele partiu, mas nos deixou 2 legados importantes, um tangível e outro intangível. O tangível, através de seus livros e das 2 empresas que ele fundou, a Bemol e a Fogás. O intangível, através das lições, valores e princípios que servem como verdadeiras bússolas no caminhar da nossa família. Eis aqui os 3 principais lições que ele nos deixou. A primeira lição, a resiliência diante das adversidades. Samuel, desde muito pequeno, aprendeu a ser resiliente. As dificuldades enfrentadas por ele e pela família durante o período da queda do ciclo da borracha os fez mais forte. As inúmeras vezes que pegou malária e consequente impaludismo enfraqueceram o corpo e obrigaram o menino Samuel a chegar à escola para aprender a ler carregado e sempre com a ajuda de outra pessoa. Daí, seguiu sua trajetória intelectual sem restrições, mas as marcas da luta jamais foram esquecidas. Essa resiliência serve até hoje de exemplo para a 2ª e 3ª geração, quando do enfrentamento de adversidades.
Samuel nos deixou o legado que o homem é o mestre do seu destino e que devemos olhar o mundo e encontrar nossa missão. Na sua obra Amazônia, um pouco antes e além depois, ele fala: o passado não morre, cada um traz dentro de si a memória do que foi e, através dela, se projeta na passagem do tempo. Na medida em que decorrem os anos, adquire-se pela vivência e experiência, maturidade, consciência cívica e profissional. Hoje, 40 anos depois de escritas, parecem palavras de profeta, não acham? A resiliência diante das adversidades sempre foi postulada em valores familiares, princípios e na busca pela perenidade. A segunda lição, ele fala que na família a elevada importância das mães em estimular o potencial dos seus filhos. O mundo marcha para aqueles que mais souberem, dizia Isaac Ben Shimol, que era o pai do Samuel. Essa frase ela é repetida com frequência na casa da nossa família, pois acreditamos que estudar é o único caminho para crescer. Esse era o lema dos meus bisavós, casal Ben Shimol, e a força motriz para que saíssem do Seringal, em Rondônia, em 1900 para Manaus, pois Dona Lili queria que todos os seus 8 filhos fossem doutores, e todos viraram. Meu avô sempre ressaltou a importância de sua mãe na saída, pois Dona Lili foi responsável por tirar a família da miséria na beira de uma máquina de costura e conseguiu comprar uma passagem de barco para sair dali. Aprendemos, através deste exemplo, que as mães representam uma força do destino quando incutem nos seus filhos a confiança em si mesmos e a determinação para concretizar projetos ousados e alcançar desígnios aparentemente inalcançáveis. Ele acreditava que as mães preparavam seus filhos para o mundo e para entender o que ocorre em seu redor. A educação deu base para que a família se estruturasse e fundasse, em 1942, Ben Shimol, Irmão e Companhia Limitada. A terceira lição, na educação, é ensinar a pensar, a pesquisar e a trabalhar. A educação sempre foi a prioridade na vida do meu avô. Ele acreditava que a busca pelo conhecimento libertaria o homem da escuridão, da ignorância. E tem mais, o estudo só tem valor se fosse associado ao trabalho. Sem educação e braços fortes, nunca teríamos saído do seringal e dos tempos difíceis. O exemplo de Dona Lili nos ensinou que temos a responsabilidade de educar filhos para uma vida autônoma e significativa. Samuel era um professor exigente e instigante, pesquisador e pensador rigoroso e produtivo, que sempre manifestou uma inegável preocupação com o aprendizado de seus familiares e alunos. Eis algumas frases dele que nos convocam a buscar conhecimento e estimulam o empreendedorismo e aperfeiçoamento constante. Se existe um chão para a miséria, abaixo do qual ninguém pode cair sem perecer, para a mente humana, somente o céu é o limite. O maior desperdício é o ato de talento a quem se negou a oportunidade de afirmar-se. Desde muito pequenos, eu e meu irmão fomos presenteados com uma mesa na frente da sala do meu avô. Então, nas férias, a gente sempre ia trabalhar e ele passava horas explicando sobre os mapas da Amazônia. Ele tinha um mapa enorme na sala dele, ensinando sobre como calcular impostos ou sobre lições de vida. E ele nos sabatinava com frequência se a gente sabia os rios da margem esquerda ou da margem direita na ordem correta. Enfim, a gente ficou com essa memória muito forte e esse amor pela Amazônia que ele passava com paixão nos olhos. E ele também nos apresentava todos os colaboradores e hoje a família que teve essa oportunidade de ter esse contato considera um privilégio ter tido essa oportunidade de muito cedo conviver com ele e apreciar o jeito dinâmico de trabalhar. Suas histórias de uma vida repleta de incertezas demandaram destacada capacidade de resolver problemas, demonstravam que os valores e os princípios recebidos dos seus pais o ajudaram a avançar. Na vida pessoal ou empresarial, é necessário capacitar familiares e colaboradores, criar equipes com o saber necessário para aprimorar suas competências e para se beneficiar das oportunidades de crescimento. Obrigada.